Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos. Antes da prece inicial, aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube e convido a todos a acompanhar a leitura do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier. Passando pela terra, Emmanuel. Sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na terra. Jornadeando nas trilhas da evolução, não é o tempo que passa por ti, mas inversamente, essa criatura que passa pelo tempo. Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Caminha, trabalhando e fazendo o bem que puderes. Aceita os companheiros do caminho, qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição da qual todos nos vemos ainda muito distantes. Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à Terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Levanta os caídos e ampara os que tropecem. Não te lamentes. Habitua-te a facear dificuldades e problemas de ânimo firme, assimilando-lhes o ensino de que te façam portadores. Não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Desculpa, sem condições, quaisquer ofensas, sejam quais forem, para que consigas avançar. Estrada fora, livre do mal. Auxilia aos outros, quando tiver ao teu alcance, e repete semelhante benefício tantas vezes quanto isso te for solicitado. Não te sirvam de estorvo ao trabalho evolutivo, às calamidades e provas em que te vejas, já que te reconheces passando pela terra a caminho da vida maior. Louva, agradece, abençoa e serve sempre. E não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem, onde estivermos, e nem olvidemos que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou fazemos na terra, teremos a justa equação na vida espiritual. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia, Senhor. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas terras, pois teu é o reino e em ti está o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários.
Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos. Se vieram com intenções malfazejas, pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós nesse ano. Assim seja. Amém. Obrigado, Rubem. Que vamos ler, meninas? É eu ou você, Rosinha? É você, Zaninha. Livro dos Espíritos, pergunta 149, a alma após a morte, sua individualidade e vida eterna. Página 116. Livro dos Espíritos. Da volta do espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual. A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. 149. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Ou seja, temos uma única vida. E essa nossa vida, que é espiritual, tem as nossas existências na Terra, que são os nossos estágios evolutivos. 150. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Letra A. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Letra B. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conservas sempre a tua individualidade. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis; se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Nota de Kardec. Os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota de água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos. Conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem numa amálgama, só teriam as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria umas das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam sob todos os aspectos é consequência mesmo de constituírem individualidades diversas.
Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, este todo seria uniforme. Então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados. Patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando estes seres provam sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis as aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Comentários? Sim, Pedro, nós sabemos que a alma é o espírito encarnado. E quando desencarnamos, volta à espiritualidade e assume a sua condição de espírito. É nessa forma que nós podemos definir a ressurreição, né, como é apregoada aí no catolicismo e outras vertentes religiosas. Claro que o espírito, quando está aqui encarnado e quando ele retorna ao mundo espiritual, ele retorna com a identidade que lhe era peculiar aqui na Terra, a sua identidade pessoal. É claro que todos nós dispomos de uma individualidade espiritual. Nós temos, talvez, lá um nome específico, né, que nos identifica, nos individualiza. E também nós temos que analisar que existem vários níveis, né, para o espírito desencarnado. Aqueles que são bons, que tiveram uma vida profícua, prática do bem, eles vão, obviamente, para lugares melhores, né? E tem aqueles que praticaram mal, aqueles que não que tiveram uma vida desregrada, uma vida supérflua, eles vão para outros níveis, de acordo com o seu grau evolutivo, não, meu irmão? Obrigado. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não, Fred. É aquela coisa, né? A cada um segundo as suas obras, né? Então, todos nós somos nós mesmos ao desencarnar, nós vamos para os lugares de acordo com as nossas vibrações. Aqueles que buscaram só uma vida de crimes, né, de explorar os outros, são atraídos para lugares que têm os seus pares, que têm aqueles mesmos indivíduos, né? Aqueles que só procuraram a satisfação dos seus prazeres, né, encarando a vida como um passeio, como só com suas possibilidades materiais, também vão sofrer por esses vícios. Não porque Deus nos pune, mas porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, por mais que a gente tente fugir, nós não conseguimos fugir do que somos. Nós não conseguimos fugir do que deixamos de fazer, do mal que fizemos, né? ou do bem também. Todas essas qualidades, elas nos seguem depois do túmulo. E se procuramos os vícios na terra,
estes nos seguirão, e com agravante, quando na Terra tínhamos a autonomia, né, de fazer ou não aquele comportamento, quando passamos para o mundo espiritual, o nosso vício não encontra as barreiras do corpo, né? Que, por exemplo, para aquele que bebe, para aquele que é alcoólatra, ele tem a barreira do corpo. Agora, aquele que desencarna como alcoólatra, ele vai continuar obsidiando outros. Então, de vítima de si mesmo, né, e dos espíritos ignorantes que o exploravam, ele vai passar a explorar outros. Então, o mal que ele se fazia, ele estava, na verdade, se preparando para continuar fazendo mal aos outros. Então, se nós vivemos, né, como disse o texto, como se o nosso planeta podemos entendê-lo como uma assembleia de vibrações, em que não, cada um de nós é um indivíduo, é um ser à parte, mas estamos todos ligados. Sendo assim, as nossas vibrações de ódio, né, de sensualidade exacerbada, todos os nossos defeitos contribuem para uma grande massa dos defeitos alheios. Então, pelas nossas vibrações, nós somos alimentados por vibrações semelhantes e alimentamos os outros também. Então, por exemplo, se nós alimentamos o hábito da maledicência, né, nós vamos ser atraídos por conteúdos desse sentido. Nós vamos nos interessar pela vida dos famosos na Terra, né? Vamos gostar de assistir esses programas, vamos gostar de praticar a maledicência nós mesmos em relação a outros, né? Então, nós estaremos, ao mesmo tempo, nos envenenando e envenenando aqueles que estão próximos e alimentando daqueles que nos são afins, que são semelhantes a nós, que gostam das mesmas coisas, os mesmos vícios. Então, nós somos responsáveis, né, por tudo que fazemos. Tudo que fazemos tem consequências. É claro que, se nós formos pensar, né, que existe o campo das ações, partindo ao contrário, né? Depois o campo das palavras, o campo dos pensamentos. Inicialmente, nós não conseguimos frear nem as nossas ações, nem as nossas palavras. Com algum, com algum esforço, ou seja, com muito esforço, nós passamos a frear as nossas ações. Mas, vez por outra, ainda escapa uma palavra maledicente ou uma palavra mais injuriosa. E, assim, a última fronteira realmente é controlar os nossos pensamentos. Que nós, nos nossos pensamentos, nós podemos fazer o que queremos, né? Porque na nossa cabeça, na nossa opinião, eles não têm consequências, e nós sabemos que têm consequências. André Luiz, num dos livros da codificação, num dos livros da vida no mundo material, desculpem, nos relata, né, que o pensamento ele tem odor, tem cheiro, né? Ele vai do pensamento pestilencial, do pensamento fedorento, mal cheiroso, que deixa, né, um ambiente sujo do ponto de vista
vibracional até o pensamento elevado, né? Que purifica esse mesmo ambiente. Então, é claro que é muito difícil controlar os pensamentos. Mas, como diz uma amiga minha, se pensou, dispense. Comentários? Fred, é a questão do livre-arbítrio, né? Confere aos seres encarnados exporem, né, de seus corpos, né, de acordo com suas atitudes, pensadas ou impensadas, né, os vícios, as maledicências, a licenciosidade, são fatores, né, que influem negativamente, né, no padrão vibratório de cada indivíduo. E nós não podemos deixar que nossos pensamentos, se eles forem malévolos, e se o receptor a quem nós dirigimos essas emanações, se ele tiver nesse mesmo padrão, ele capta, ele sente. Nós podemos também reportar sobre os adictos. Os adictos são os usuários contumazes, né, de substância alcoólica, substância entorpecente. Ninguém, às vezes as pessoas me falam, mas como que esse indivíduo bebe e não desencarna, né? Por quê? Porque com ele estão obsessores imantados, né? Que sorvem também a bebida, sorvem a fumaça ou a emanação do entorpecente, e com isso eles preservam esses seres, né? Esses humanos, usam-no, né? Uma forma de satisfação sensorial para os seus, conforme a sua vida aqui terrena, né? De acordo com os seus vícios que aqui eles angariaram, eles levam para o mundo espiritual toda essa carga negativa, né? E buscam a satisfação, né? E mantendo-se com os indivíduos que lhes são iguais, né? E que estão na vida material. Obrigado, irmão. Durante muito tempo, antes do Espiritismo, né, eu pensava, né? Poxa, mas Jesus falou tanta coisa, né? E eu quero ser candidato a santo, né? Aí depois da doutrina espírita eu fui perceber que, na verdade, Jesus nos deu conselhos extremamente práticos, né? O fato de nós irmos nos libertando de todo e qualquer tipo de viciação faz com que nós não sejamos vítimas, né, desses espíritos doentes como nós que acabam nos explorando. Na verdade, quando a gente tem qualquer tipo de vício, nós somos explorados, né? Nós somos ali se eu posso, me perdoem aí a analogia, mas nós somos a vaquinha desses espíritos, né? Só que ao invés de fornecermos o leite, né, que é uma expressão da vida, nós estamos fornecendo para esses irmãos os vícios. Então eles nos exploram como se fôssemos gado. E as redes sociais são um exemplo de obsessões coletivas, porque existe, né, todo um culto, né, ao hedonismo, né, à busca do prazer pelo prazer, né, como se a bandeira, né, de toda a existência tem que ser o prazer. Se você não for rico, milionário, bonito, com o corpo tal, viajando, com seu carro, com aquela mulher com aquelas características físicas, você é infeliz, né? E aí aquela pessoa que tem uma vida mais modesta, uma vida
cheia de responsabilidades, né? Que avalia o seu corpo em relação ao outro, né? Avalia os seus bens em relação ao outro, né? Isso causa o quê? Uma infelicidade baseada na comparação. Se o outro tem e eu não tenho, eu estou abaixo do padrão. E daí eu me sinto menor, me sinto inferior. Quando nós sabemos, né, que toda ostentação ela acaba sendo negativa. Eu penso sobre dois pontos de vista. O ponto de vista da propaganda, né? Então, eu estou propagando um estilo de vida que eu e pouquíssimas pessoas têm e que os outros não têm, gerando inveja. E aí, como eu faço isso para mostrar, né? Porque eu já senti isso, principalmente quando eu estava viajando. A gente quer mostrar onde está. Nossa, que lugar maravilhoso. Eu tenho que postar isso no meu Facebook, nas minhas redes sociais, né? E feita uma pesquisa, uma grande porcentagem das pessoas que veem as nossas postagens, elas sentem inveja, sentem raiva. Então, ao, ao dissimular, né, aquela situação vantajosa, ainda que eu tenha lutado para conseguir, ainda que eu tenho feito e acontecido, eu estou atraindo um sentimento poderoso de inveja, né? E pela lei de causa e efeito, como eu sou o causador daquilo, eu vou receber tudo isso que eu mereço. E uma outra coisa, além da propaganda ser negativa porque as pessoas não se conformam com o que não tem, e eu me coloco nessa situação muitas vezes eu costumo me sentir assim, me senti muito mais no passado. Mas agora, vez por outra, né, eu sinto aquelas reclamações interiores. Falei, puxa, nossa, mas isso aqui tá legal, né? Isso aqui não sei o quê, podia ser melhor, né? Então, é meio, é uma rebeldia mais branda contra a providência pelo que me falta, nunca pelo que eu já tenho, né? Muitas vezes o que eu já tenho, toda a saúde, as situações favoráveis, isso muitas vezes eu não agradeço. E o outro ponto também, né, além da questão da propaganda, né, que se eu ostento, já me falta caridade. Né? Eu estou assinando, né, uma confissão de dívida com a providência divina de falta da caridade, pois o Jesus não nos convida a que destinemos pelo menos uma parte do nosso supérfluo para a caridade, em fazer a caridade, que aqueles recursos financeiros se espalhem para outros. Então, ao ostentar, eu sou duplamente culpado. Considerações finais? Fred, nós temos. Pois não, Roseli. Não, é quando vocês estavam falando aí sobre, né, ação, reação, consequências, pensamento, obsessões. Me veio à mente aqui uma conversa que eu tive agora há pouco com uma amiga minha, que é tia do meu afilhado. Ele está com um problema de câncer na boca e ela chegou lá, ele acendeu o cigarro e começou a fumar.
Aí ela falou assim, Du, você pode fumar? Ele falou, posso. Quer dizer, ele está indo quinta-feira para Muriaé para começar o tratamento com químio. E aí você começou a falar, eu comecei, né, pensar em tudo que ela tinha falado, que ela falou que ficou muito triste, muito aborrecida. O que a gente pode fazer? Eu falei, rezar, né? O que a gente faz numa situação dessa que você vê que a pessoa, eu não falo nem em termos de pensamento, né? Já é ação direta da pessoa que você não entende o que acontece, né? Que já está assim comprometido, né, com a parte física mesmo, com uma seriedade, né, da doença grave, e ainda não tem a consciência das consequências que está sofrendo por causa de atos, né, que eles não têm a consciência, gente, que precisa parar, que precisa mudar. Falei, será que é uma rebeldia, uma revolta? Tipo assim, já estou doente mesmo, então não vai resolver nada, então vou acabar de uma vez com isso, né? Falei, a gente tem que rezar muito, né? Porque e a gente vê, né, muitos casos desses que, infelizmente, as pessoas não pensam, né, nas ações e nas consequências. Mas vão seguir em frente, firme, e é um exemplo assim que eu acho que abordou bem assim tudo junto, né? Obrigada, gente. Rubem? Fred? Porque nós temos que nos ater perseverar nas preces contínuas, diárias, né? Para nos blindarmos né, desses ataques aí de seres espirituais perversos. Né? É o único instituto que pode nos salvar, pode evitar essas aproximações e essas interferências maléficas na nossa vida, é o Instituto da Prece. E ela tem que ser contínua, diuturna. Sempre que sentirmos alguma sensação desagradável, vai para o cantinho lá e faz a prece, que renova sempre as nossas esperanças, né? As nossas atitudes, nossa vida num todo, né, meu irmão? Obrigado. Obrigado, Roseli. Obrigado, Rubem. Os dois pilares, né? Prece e reforma íntima, né? Quando eu caio, eu entro em prece, ou eu percebo que vou cair, e vou alterando, né, as minhas condutas mentais, os meus comportamentos, as minhas ações, até que um dia eu consiga resolver tudo o que eu preciso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não. Vamos então passar para as vibrações. Agradecemos a Jesus por todas as benesses, por todas as facilidades que encontramos na vida, apesar de não nos parecer muitas vezes. Às vezes pensamos, puxa, mas facilidades? Eu digo facilidades, porque quando olhamos para baixo, há sempre alguém pior do que nós. E esse é um exercício muito útil. Tem uma frase de um livro antigo que diz assim: eu estava caminhando na chuva, reclamando do meu sapato furado, do meu pé encharcado, até ver alguém que não tinha um dos pés. Aí eu percebi que o meu sapato furado, na verdade, não era problema. E assim somos nós. Por isso que a caridade, ela é um exercício
para que nós sempre agradeçamos toda a nossa situação, tudo que possuímos, tudo que somos, aonde fomos plantados por Deus para florescer, ainda que em determinados momentos sejamos testados, ainda que em vários momentos nos sintamos fracos, pois nesses momentos é que Jesus está conosco, que a espiritualidade maior nos ampara. Basta, como o nosso amigo Rubem disse, que entremos em prece, que nos conectemos à banda larga que é Jesus neste planeta. E vamos então vibrar por todos aqueles que estão em grandes sofrimentos, inicialmente os desencarnados, e dentre estes aqueles que infelizmente saíram da vida física pela porta do suicídio. Que esses irmãos, como a Verena, a Gabriele, o Elias, o Alain, o Bruno, a Juliana e tantos outros, sejam amparados. Que Jesus também ampare os nossos irmãos encarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida. Nós sabemos que as ideias suicidas nunca se instalam pela porta da frente. Elas vão sendo sopradas, vão sendo alimentadas, muitas vezes pelos nossos inimigos espirituais, rotulados de obsessores. Mas sabemos que esses irmãos espirituais muitas vezes são nossas vítimas. Foram vítimas dos nossos atrapalhos, das nossas traições, perderam seus bens, suas vidas na terra, entes queridos, muitas vezes por causa das nossas condutas. Ah, mas eu não sou assim hoje. Sim, graças a Deus evoluímos. Não somos mais aqueles. Mas se pensarmos que já estivemos encarnados há 100, 200, 300 anos atrás, numa sociedade muito mais complicada moralmente, não é difícil fazer um exercício do que éramos. Então, que todos nós possamos pedir perdão aos nossos irmãos do passado que atrapalhamos, que os irritamos, e peçamos a Jesus que ampare esses irmãos, esses inimigos que na verdade foram caros, foram amigos, foram parentes próximos. Que esses irmãos sejam esclarecidos e possam, por sua vez, perdoar aqueles que obsediam. E que agora possamos pensar naquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos que vieram ao nosso pensamento sejam amparados. E que possamos também, neste momento, pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, do amparo espiritual, moral e material que precisamos, lembrando que devemos pedir com sabedoria, no sentido que Deus, como Pai amoroso, só nos concederá os pedidos que forem para o nosso bem e daqueles que nos estejam próximos, afastando de nós tudo que nos seja prejudicial.
E nesse sentido, peçamos que nos seja afastado tudo que nos pode prejudicar a marcha nessa existência que é muito preciosa. Vibremos pelos nossos governantes, por todos esses homens e mulheres que detêm o poder da terra, que eles sejam intuídos pelo alto e possam restabelecer e manter a paz na terra, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos pelos centros espíritas, pelos templos, seitas de quaisquer natureza, pelos indivíduos que professem, que todos eles professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, agora e sempre, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Os nossos esforços constantes, diários, para vencer as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, Rubem. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Luz, paz e saúde a todos. Boa noite, gente. Obrigado. Amém. Boa noite a todos.